Mas é o seguinte, cara, eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que é necessário para o negócio crescer. Cara, eu já genial. passei da fase, né, de menino de fazer o que eu queria fazer. Seja bem-vindo ao Hypercast, o canal da Hyperbrands aqui no YouTube, onde você vai aprender tudo sobre alimentação, franchise, empreendedorismo. E hoje eu estou com um convidado super especial. Tava até brincando aqui que eu tô até tremendo perto desse cara. Coloca a franquia aí no Google, faz experimento. Coloca a franquia aí no Google que você vai ver o rosto desse cara, com certeza, nas primeiras menções ali. Henrique Moll. Seja bem-vindo, Henrique. Rapaz, obrigado, viu, cara? Prazerzão ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente está super feliz de verdade com a sua presença aí, com a presença dos meninos aí, o Mendonça, a equipe toda ali, cara. Obrigado mesmo. Nós estamos com uma arquibancada tá aqui, né, cara? Pô. Não dá para ver por trás das câmeras, né? Mas tá uma arquibancada aqui. Mas eu tô feliz demais, cara, de estar aqui. Pô, que legal. Cara, primeiro, parabéns, tá, cara? Parabéns pelas marcas, pelo escritório, pelo time. Obrigado. Tá acelerado aí, né? Porra, cara, tá. Então, a gente quer bater esse papo pra aprender aqui, cara, contigo, porque o negócio tá... Ao mesmo tempo que a gente conversa, eu vou aprendendo aqui também, e isso é legal, né, cara? Eu falo, isso é a essência do franchise. Cara, acho que a essência do franchise é essa, né? Esse relacionamento, né, Henrique? E, cara, acho que já aproveitando isso, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, pra nossa audiência. Geralmente, audiência de donos de restaurantes, de franqueados e tal, o pessoal que tá empreendendo, geralmente o pessoal que tá começando ali. Cara, como foi seu começo ali, né? Porque hoje você tá com uma baita estrutura legal, já muito conhecido no setor do franchise, no todo pelos seus resultados, mas nem sempre foi assim, né, Henrique? Como foi o começo, cara? Eu falo que muitas vezes as pessoas quando olham falam assim, cara, parece que tudo surgiu de um dia para o outro, né? Cara. E não, cara, assim, é muita dor, né, André? Mas essa, na verdade, eu falo assim, é a minha, é a sua história, sempre lá atrás a gente tem uns desafios. Contar um pouquinho da minha história, primeiro falar um pouco do que a gente tem hoje, né? A gente tem um grupo, que é o Encontre Sua Franquia. Hoje nós temos 6 redes de franquia em setores diferentes, Aqua Zero, Estética Automotiva, Encontre Sua Viagem, Suave, setor de beleza e estética, Zaplus Car, que é um supermercado que vende produtos para o segmento estética automotiva, Only Mule, que é uma drinqueria, e Aquis, que é a corretora de seguros. Hoje mais de 1000 operações franqueadas no Brasil inteiro. E em alguns outros países que a gente vem trabalhando. A Aqua Zero está até fora do país. A Aqua Zero a gente vem trabalhando no processo de internacionalização. O último país que nós abrimos foi Portugal. Matriz nossa em Belo Horizonte, a gente tem uma estrutura lá interessante, né, para dar suporte ao franqueado, mas comecei, cara, vou te contar a história de como eu comecei, e eu acho que é legal contar um pouco dessa história, até para as pessoas entenderem, né, que grandes negócios começaram pequenos. E eu comecei no franchise literalmente sozinho, sabe, André? Caramba. Sozinho mesmo, sozinho era eu. Na verdade era assim, ó. Eu era pequeno, mas não parecia ser pequeno, tá? Então, assim, você queria falar com um departamento jurídico, era jurídico@encontre sua viagem. Quem atendia esse e-mail? Eu. Você queria falar com o financeiro, financeiro@encontresuaviagem.com.br. Quem atendia esse e-mail? Henrique também. Mas, cara, eu trabalhava para uma empresa de tecnologia. Como é que eu entrei no setor de turismo, sabe, André? Eu trabalhava para uma empresa de tecnologia. Essa empresa de tecnologia tinha desenvolvido uma ferramenta que o foco dessa ferramenta era as agências de viagens, principalmente as pequenas e médias agências de viagens. E era uma ferramenta que permitia à agência vender passagem aérea, hotel, pacote. E eu era responsável pela área comercial dessa empresa. E eu visitava o Brasil inteiro, conversava com donos de agências de viagens, e sempre existia uma dor, que era a dificuldade daquele pequeno empreendedor em competir com um grande. Chegava em qualquer que fosse o lugar. Cara, eu não consigo competir, eu atendo bem, meu cliente adora a minha forma de atendimento, mas eu não tenho condição comercial para competir com uma grande, tipo uma Decolar, uma Booking, uma Viajanet, grandes agências do mercado. Eu não conhecia nada do setor de franquias. Nada, mas já ouvia falar muito sobre franquia, redes, né, o poder que uma rede tem, capacidade de negociações, construção de marca. E aí, cara, eu estava falando de como surgiu o modelo do Encontro, eu estava em Fortaleza, eu comecei a rabiscar na praia de Meireles, conhece lá Meireles? Ali, região, cara, região boa, eu adoro aquela região lá. Tava inspirado? Inspirado, cara. No hotel comecei a rabiscar uma ideia, que era criar um modelo de negócio onde eu pudesse fazer com que aquele pequeno empreendedor pudesse competir com o grande. Essa era a tese? Essa era a tese. E quando eu vi nessa tese, eu falei, cara, isso é franquia. Mas o meu entendimento de franquia era
Zero. Não vou falar que era zero, porque eu conseguia ler algumas matérias, pequenas empresas, grandes negócios, mas o meu entendimento era zero. Aí, cara, eu volto para Belo Horizonte, né, de onde eu fico, nasci, e eu vim com uma ideia que era o quê? Criar uma marca, aonde essa marca fosse uma franquia, aonde essa franquia, somando o volume de venda dos franqueados, eu pudesse ter poder de negociação junto aos fornecedores. Certo. Então, eu tinha o André franqueado, o João, Maria, José, somava, aí o fornecedor ia me dar uma, vamos dizer, uma atenção maior, baseado no volume de todos. Desenhamos esse negócio, meu irmão criou a logomarca, lançamos lá um PowerPoint. Na época, nessa empresa que eu trabalhava, eu vendia uma solução de R$480, que era o que eu vendia para as agências. E aí, eu comecei com literalmente R$480, porque essa solução que eu vendia, eu comprei. Caramba! Para a minha agência, que a gente criou, que foi a Encontre Sua Viagem. E, cara, quando a gente lançou esse modelo, André, era o seguinte, eu tinha uma base de mailing de várias agências de viagens do Brasil, de várias, que eu usava ela para prospectar no negócio que eu trabalhava. Peguei essa base, tinha uma ferramenta que eu descobri na internet que fazia aqueles robozinhos de disparo de e-mail, aquele famoso spam. Que ano que era beleza? Isso aí? Ah, isso era 2010, porque eu criei a Encontre Sua Viagem em 2011, finalzinho de 2010. Genial. Disparando e-mail, mandei para uma videoconferência, fiz uma série de lives, videoconferência, não era igual hoje Zoom, Google Meet, mas tinha uma ferramenta que eu descobri também baratinha, peguei o PowerPoint, criei um modelo de ideia, que era Encontre Sua Viagem, um modelo de franquia. E aí, quando eu lancei, já começou a ter pessoas interessadas no negócio. Eu fui construindo o negócio com o decorrer que os franqueados iam entrando. Animal. E aí, cara, eu falo assim, eu comecei como franquia, mas não era uma franquia. Porque quem está acompanhando aqui, hoje o franchise no Brasil ele é muito forte, né? A gente tem uma lei, você precisa ter instrumentos jurídicos, COF, contrato. Então, não adianta querer, tem que se preparar para ser uma franqueadora. Eu fui me preparando no decorrer da jornada. Na jornada, então, bem empreendedor mesmo. Primeiro candidato me manda a COF, Circular de Oferta de Franquia. Sabe o que eu fazia? Google, eu tentava achar uma, pegava, Ctrl-C, Ctrl-V, copiava, colava, trocava as informações para o modelo da Encontre Sua Viagem, surgiu a primeira versão. Uau. Aí, contrato, foi assim. Aí, vendi uma, vendi duas. E quando eu tinha a Encontre Sua Viagem, na verdade eu compartilhei um escritório junto com meu irmão, que era um escritório de 20 metros quadrados, pequenininho. Até que um dia, André, uma mulher, eu não esqueço o nome dela, chamada Escila, ela fala assim, ó, Henrique, eu gostei do negócio, só que eu quero conhecer a estrutura. Quero ir aí. Ela lascou, velho. Como, velho? Escritório de 20 metros quadrados. O negócio da Encontre Sua Viagem era Henrique e Henrique, tudo bem? Aeroporto de Confins você conhece lá em Belo Horizonte. Longe é longe. Belo Horizonte. Falei, cara, eu vou pegar essa mulher no aeroporto de Confins e eu tinha um Palio velho, que eu tinha comprado de um amigo meu, trouxe de Sergipe. Era azul, depois ficou roxo, maresia, Durepox no porta-luva para os vazamentos que dava. Rapaz. E aí, eu falei, cara, como é que eu pego essa mulher? Como é que eu apresento essa estrutura? Não tem como. Primeiro, o carro. Se eu chegasse com esse carro, não ia dar uma boa imagem. Credibilidade não ia passar. Meu pai, na época, tinha uma ideia. Essa ideia, falei, cara, melhor do que o Palio, estava novinho, tinha acabado de comprar. Ideia naquela época era muito legal, era né, bom, cara, o Fiatzinho. Legal. Resolvi o problema do carro. Agora o problema da empresa, como é que eu faço? Ligo para um amigo, que era um cliente meu. Esse amigo tinha uma agência de viagens. Essa agência de viagens já tinha lá umas 30, 40 pessoas. Eu ligo para ele e falo, Cleberson, é o seguinte, cara, eu tô com uma candidata, eu posso apresentar a sua empresa como sendo minha? Uau. Pode. Eu falo, muitas vezes aquela loucura que todo empreendedor muitas das vezes precisa fazer e se não faz, né? Eu falo assim, o empreendedor ele tá vendo do outro lado uma situação que... Se não faz, você não estaria aqui, talvez. Cara, exato, não tenho dúvida disso. Aí, essa mulher, eu emito a passagem para ela, e na época era Webjet, não sei se você lembra aquela companhia aérea low cost. Webjag, isso mesmo. Eram os aviões mais velhos, e eu emiti a passagem aérea para ela. Só para ela.
Esse meu amigo tinha uma sala VIP no aeroporto de Confins, contrata o serviço dessa sala VIP. E aí, olha essa encenação. Cara, você foi pensando em tudo. Olha a encenação, olha aqui. Quando ela vem, eu falei, cara, eu vou pegar com o carro do meu pai, vou levar para essa empresa, que é de um amigo meu, depois a gente vai para a reunião junto com ele, depois eu levo ela para almoçar e depois deixo ela no aeroporto, beleza? Chega o dia, imagina o frio na barriga. Nossa. Aquele frio na barriga, vou para o aeroporto, 30 minutos atrasado. Eita. Por quê? Porque o meu objetivo era atrasar 30 minutos para que levasse a Escila para a sala VIP, para ela ter um cappuccino, um café expresso. Experiência ali. Estava montada essa experiência. 30 minutos atrasado, chega o Henrique. Ponto de encontro, vem ela e mais uma outra pessoa. Falei, cara, quem que é essa pessoa? Cabeça branca. Então não tinha combinado. Não tinha combinado. Um cabeça branca do lado dela. Falei, quem é? Se eu que emitia a passagem já era só dela. O pai dela, de última hora, decide vir para conhecer. Beleza. Pego eles, vou para essa agência. E aí, cara, você imagina aquela sensação, né, cara? Nossa. Sensação do que ia acontecer. Ansiedade. Eu chego, cara, nessa empresa, André, tinha uns departamentos, tipo financeiro, quando você pagar, receber, tesouraria. Eu abro a porta, as pessoas me conheciam mais ou menos, sabe? Aí todo mundo olha assim, ó, aqui é contas a pagar, receber, tesouraria, e fecha a porta e vou para outra sala. Ó, aqui é a parte de pra não aéreo. Não dá nem tempo de perguntar quem é esse cara. Quem é esse cara? Vai para outra porta, mesma coisa. Ó, aqui é a parte de emissão, agente, tá? E vou para a sala desse meu sócio. Lá estava tranquilo. Depois a gente vai para almoçar numa churrascaria, maravilhoso. Quem vai em Minas quer o quê? Pão de queijo, doce de leite. Passamos no meio do caminho ali, indo para o aeroporto de Confins, para uma lojinha de lembrança de Minas. Vamos para o aeroporto, deixo. No outro dia, o que acontece? Não é Pix, porque na época não existia o Pix. Era o TED. Na época, a minha franquia era R$10 mil enquanto essa viagem. Legal, cara. E aí, cara, eu falo assim, quando essa franqueada entra para dentro da rede Encontre Sua Viagem, aquilo que a gente se propôs a fazer, eu não tinha, porque eu comecei sozinho, com uma solução de R$480 que eu mesmo vendia para o mercado. E sabe quando vira a chave que você fala assim, cara, eu acho que esse negócio aqui, aquele deu certo. Entendi. Você teve essa sensação? Eu tive essa sensação, que eu falei, cara, eu acho que essa é a minha ideia, esse negócio tem potencial. Eu ligo para quem? Para esse amigo meu, que tinha agência de viagens, que abriu as portas da agência dele. Certo. E fala, Cleberson, eu posso vamos marcar uma reunião aí para ver um negócio contigo? Eu sento com ele. E nessa reunião eu proponho a ele ser meu sócio, eu dou 50% de sociedade desse modelo de negócio, ele passa a ser meu sócio. E aí foi a virada de chave, porque ele já tinha uma agência, então automaticamente eu tinha os acordos, aquilo que eu me propus nessa sociedade, eu transfiro o escritório da Encontre Sua Viagem para dentro dessa agência de viagens e passo a ter o que? A estrutura que eu queria e precisava ter para os franqueados. Então, literalmente, comecei sozinho, com uma grande loucura, né? Eu faço, a gente tem um escritório, você teve lá, a gente tem um escritório grande hoje lá em Belo Horizonte. Cara. Mas, cara, começou tudo, sabe? Eu acho bacana isso, Henrique, porque você falou, cara, se eu não tivesse feito isso, e isso que eu acho legal da visão empreendedora, porque você já estava enxergando a estrutura que você tem hoje. Hoje sua estrutura lá, cara, gigante, centenas de pessoas lá trabalhando, tem estrutura para receber franqueado, tem estacionamento, cara, é incrível. E 10 anos atrás, talvez? 12 anos atrás? 13 anos atrás. 13 anos atrás, isso era só uma visão, né, cara? Sim. Eu acho que essa é a importância que o empreendedor precisa ter. Ele precisa... A visão, na verdade, é o primeiro e o capital vai acompanhar a sua visão, né? Depois ele vai encaixar, mas primeiro tem que ter a visão. Tem gente que acha que é o contrário. Primeiro tem que ter o capital, depois eu vejo o que eu faço com esse capital. Não, é primeiro a visão e depois o capital acompanha, né? Acho que fica um recado muito legal dessa parte da sua história. E aí, Henrique, como que foi essa parte desse crescimento até então? Mais ou menos... Seguindo a cronologia, nós estamos
entre começar e fazer essa sociedade, nós estamos falando de 2014, mais ou menos? Quando eu comecei em 2011. 2011 e depois, quando você faz a parceria com esse não, foi Cleverson? Foi tudo ali? Não, foi 3 meses, cara. Foi rápido. Eu lancei o modelo do Encontro Sua Viagem, alguns 3 meses depois, porque eu já comecei a vender franquia. Entendi. Eu achei que você tinha levado um time. Não, já foi no finalzinho de 2010, 2011. O CNPJ nosso foi aberto em fevereiro de 2011, pra você ter ideia. Caraca, que legal, que legal. Foi bem rápido. Henrique, o que você olha assim hoje, diante de toda essa jornada, o que você olha que é o principal desafio hoje de uma pessoa que está querendo começar, nos dias de hoje, assim? Porque naquela época você já tinha a tecnologia, mas algumas coisas eram ainda muito analógicas. Com as tecnologias que nós temos hoje, com o avançar do franchise no geral, uma pessoa que está nascendo agora, o que você acha que são os desafios? Como franqueado ou como franqueador? Como franqueado, como empreendedor, no geral, assim. O que você acha que essa pessoa tem desafio e o que ela poderia fazer para vencê-los? Eu acho que tem hora, cara, que o empreendedor, independente se vai ser franqueador, franqueado, independente de qual seja o segmento, ele quer reinventar a roda. Uau. E quando a gente fala, né, empreender, eu quero economizar tempo e dinheiro. Para isso, se eu consigo modelar alguém que já percorreu aquele caminho, para que eu vou querer, né, desbravar algo se essa outra pessoa já desbravou? É muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Sempre. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Muitas vezes as pessoas começam e querem reinventar, quer inovar em algo que já não precisa, sabe? Muitas das vezes querem lançar algo que não existe consumo. Cara, vamos olhar para o mercado. Hoje o mercado ele é muito consolidado, a gente já tem centenas, milhares de negócios, empreendedores. Se você está querendo entrar para um determinado segmento, quem já fez? Quais se destacaram? O que essas pessoas fizeram? Extrair dali. Extrair dali, cara. Assim, por isso que eu, particularmente, eu gosto muito do sistema de franquia. Porque antes, quando eu entro para dentro do franchise com o Encontro Sua Viagem, eu tinha passado por outras 2 experiências empreendendo de forma independente que não deram certo. Ah, é? Eu tive uma agência de publicidade e tive uma gráfica. Caramba. E por que não deu certo? Um dos pilares, na minha opinião, é porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha maturidade empreendedora. Então eu queria reinventar a roda, eu queria fazer algo novo. E eu vejo que, cara, no sistema de franquia a gente está ali para, cara, se entender. Ó, o que você já fez? Pô, cara, isso que você está fazendo agora, eu já fiz ali, não deu certo. Pô, isso aí deu certo. Cara, intensifica isso aqui. Por quê? Por uma experiência vivida. Exato. Então, eu sou muito daquele que, quando eu encontro alguém que já viveu algo que eu, particularmente, quero viver, cara, senta do lado aqui, eu pago um café e vamos conversar, no sentido de eu escutar, falando menos, mas que eu possa aprender. Então, eu acho que essa é uma habilidade que o brasileiro precisa entender. Por exemplo, quando a gente vai para o mercado americano, o americano, alguém que queira empreender lá fora, quando ele fala, quero montar uma hamburgueria, ele vai olhar, por exemplo, opções de franquias. Aqui não. Ainda, apesar de termos o setor de franquias muito maduro no franchise aqui no Brasil, não, eu quero inventar algo novo, eu quero uma receita nova, Exato. Ou muitas das vezes entra para dentro de uma rede de franquia e questiona demais uma franqueadora, né? Eu falo, pô, comprou o know-how. Comprou o know-how, e aí... Quer mudar o know-how. Amigo, é o seguinte, eu estou falando para ti que o modelo nosso funciona numa loja com uma metragem média de 40 metros quadrados. Você está me trazendo uma outra metade de 200 metros quadrados. Não funciona. Não, mas aqui funciona, porque aqui é diferente, aqui as pessoas gostam de espaços maiores. Eu falei, amigo, é o seguinte, eu vivo há tanto tempo para dentro do mercado, eu falo que negócio a gente não tem uma questão de exata. Faz isso que vai dar isso. A gente tem experiência. Então, o que eu estou falando para você é porque eu olhei no meu retrovisor, olhei para trás e não deu certo outras vezes que nós tentamos. Agora, você quer tentar? Aí, dependendo, eu até deixo o cara, beleza? Até porque pode ser que dê certo. Sim, mas o que eu quero é minimizar risco. Mas estatisticamente não, né? Exato. Estatisticamente a probabilidade de dar certo é repetindo algo que já foi testado. Sim. E eu achei legal que você falou que a maturidade empreendedora que traz essa questão de
não vou inventar a roda. Sim. Ou seja, se a pessoa está querendo inventar a roda é porque ela não atingiu uma maturidade empreendedora ainda, né, cara? Então acho que fica o recado para você acelerar a sua maturidade empreendedora, cara. Porque não precisa, principalmente quem é franqueado, né? Franqueado ou franqueadora. A gente, antes de desligar as câmeras aqui, eu tava te explicando e te falei, cara, o que você acha? E aí você me deu o seu conselho. E com certeza eu falei, cara, não, com certeza eu vou considerar esse conselho, porque a gente tem que estar todo momento, né, Henrique? Quanto mais maturidade você vai atingindo empreendedora, mais você sai perguntando, né, cara? Sim. É incrível. Sim. E, Henrique, e como que foi, assim, a virada, cara? Fora a primeira virada, você falou assim, cara, putz, parece que eu tô fazendo alguma coisa que deu certo, mas depois que o negócio começou a pegar, mesmo assim, tem um dia, um momento, alguma hora que você fala assim, cara, o jogo virou aqui, cara. Tá. Eu posso te dar 2 momentos, né? Eu acho que assim, a gente na nossa jornada empreendedora, a gente tem aquelas chaves, né, que a gente vai virando, é como se a gente fosse passando de fase, né? Isso. Então é difícil, aí virou a fase. Eu acho que o primeiro momento nosso do grupo, enquanto sua franquia, foi quando a gente adquiriu a Aquazero, que era uma rede que já existia no mercado, é uma rede que tem 15 anos de mercado. Quando eu compro a Aquazero, ela já era conhecida, já tinha muitas unidades, em 2018 já tinha 9 anos. Uau. E naquela época eu tinha a Encontre Sua Viagem, eu tinha uma rede de pizzarias, Fórmula Pizzaria, e eu tinha acabado de entrar na Suave. Quando eu compro, eu falo que assim, tem algo que é muito importante hoje no mercado, que é construção de autoridade e credibilidade, né? As pessoas, as empresas querem fazer negócio com quem tem autoridade e credibilidade. Então, a partir do momento que a gente adquire uma marca que já era conhecida, e já era conhecida mais do que todas as outras marcas que eu tinha, eu acho que trouxe uma autoridade para dentro desse nosso grupo. Então, eu acho que ali teve um divisor. E um divisor no sentido também de gestão e entendimento de ações para dentro do negócio. Porque quando a gente pega a Aquazero, a rede não estava num bom momento. Então era um momento delicado, a gente estava num momento bem desgastante entre franqueados e franqueadora. Então todo momento que existe uma aquisição e quando nós compramos, no primeiro momento, né, a gente tinha 2 sócios, dissolve um, fica um, em pouco tempo a gente compra 100% da operação. Legal. Numa situação que estava um pouco delicada dentro da rede, ele falou assim, ou dá muito certo ou dá muito errado. Né? Então, para a gente era uma grande responsabilidade. Se aquilo que a gente tinha como tese daria certo, só que deu certo. E foi uma virada de chave de uma marca, daquilo que a gente tinha como tese, e a gente, né, vai para uma nova fase do grupo e do modelo da Aquazero. E eu acho que tem uma outra fase, cara, e essa outra fase eu até falo que faz pouco tempo. Eu vou te falar que faz 2 anos atrás. Não. Que eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem na nossa jornada empreendedora. A partir do momento que a gente começa a tornar-se especialista, com que a gente começa a gerar resultados para dentro de um negócio, naturalmente a gente começa a atrair pessoas querendo fazer negócio contigo. Quando eu comecei a Parece oportunidade toda hora, né? Todo lado. Quando eu comecei a Encontre Sua Viagem, onde as primeiras feiras que eu participava, eu mesmo adesivava os meus estantes, ninguém queria fazer negócio com o Henrique. Mas a partir do momento que o Henrique tinha vários negócios, escalava esses negócios, chega um momento que todo mundo bate na tua porta. E eu falo que isso é algo que a gente precisa se controlar, porque a gente sabe fazer. Por exemplo, fica tentado a fazer. E aparecem bons negócios na nossa frente. A gente tem maturidade, tem conhecimento, mas a gente precisa respeitar uma questão que se chama tempo e foco, tá, cara? Tem uma fase que eu falo, acho que essa é uma grande virada, porque a gente começou a entrar em vários negócios. Eu cheguei a ter 9 redes de franquias ao mesmo tempo. E o que acontece? A gente começa a dedicar a esses outros negócios, mas tira o foco daquela galinha dos ovos de ouro. Aquela que está pagando os boletos. Aquela que está pagando, e essa que normalmente é que vai te dar o recurso financeiro para pagar, beleza? A gente sabe que sempre, qualquer que seja o negócio, na rampagem dele, a gente tem vamos dizer, um consumo maior de tempo e combustível. E eu acho que esse foi um grande erro na minha jornada. Eu compartilho isso muito porque, para mim, foi um grande erro, na minha opinião. Porque a gente gasta tempo, dedicação em outros negócios que a gente poderia estar dedicando a outros que dariam mais resultados.
E aí eu começo uma fase dentro do grupo, nós trazendo vários negócios, seja redes de franquias, feiras, entrando, e depois eu entendi que, cara, aquilo era um erro, e aí a gente começa um momento que é sair desses negócios, com o objetivo de olhar para dentro de casa para falar, cara, qual realmente vale a pena ter energia? Caramba. A gente passa por um momento que tem pouco tempo, 2 anos mais ou menos, que a gente sai de vários negócios, consolida entendendo, cara, a gente faz isso aqui bem, é isso aqui que a gente vai fazer, se nós queremos crescer, vai ser com esses negócios. Só que em um momento eu achava que para crescimento eu precisava de mais negócios. Então eu acho que essa também foi uma virada de chave para a gente, né, para dentro do grupo. E assim, se eu posso dar até um conselho, eu acho que na nossa jornada a gente tem que falar muito mais não do que sim. Tá? São os nãos que nos fazem crescer. Tá? E é importante a gente estar policiando porque toda hora vai bater algo que parece ser o negócio da China, aquele negócio que eu brinco muito que vai, sabe, acertar a veia e vai enricar, sabe? Mas, cara, esse é um negócio que vai revolucionar, toda hora aparece. Toda hora, né, Toda cara? hora, cara. Você abre a rede social, no meu caso eu abro a rede social, toda hora tem alguém oferecendo a melhor ideia, o melhor projeto, a melhor tecnologia. Eu falo, rapaz, você tá entendendo? E sempre coloca, você só precisa de você para fazer o negócio acontecer. Eu falei, rapaz, entendeu? Caraca. Então, assim, eu acho que dois que eu lembro então aqui. Foi 18... 18 aquisição da Coisa, era 2 anos atrás aí. E 22, essa virada de mais sair das marcas do que entrar, né? Sim. E você acredita que o franchising, ele tá caminhando mais para essa linha do foco, assim, somente as holdings? Porque eu tenho percebido esse movimento de algumas holdings mesmo, mais de saída do que de entrada. Você percebe que isso é um movimento que está acontecendo por algum motivo de macroeconomia ou por algum motivo de maturidade do setor? Você tem enxergado isso assim? Cara, eu vejo que a gente viveu, e foi até um pensamento meu, porque quando eu olhava para o mercado, a gente pegou um movimento que a gente começou a ver o seguinte: se eu tivesse mais marcas, eu conseguiria ter vantagens interessantes para dentro do negócio, né? Maturidade seja de negócio, compartilhamento de estrutura. Então a gente começou, no meu caso, e que me motivou a entrar em outros negócios, eu comecei a ver isso acontecendo no mercado. Só que eu falo, a gente precisa viver para entender melhor, tá? Então, esse mesmo movimento que eu fiz, eu vejo isso de uma forma bem latente, tá? E converso bastante com vários donos de holds que entenderam que ela tem um foco. Cara, o foco saúde, esse aqui tem um foco food, esse outro qual é o foco é micro, esse outro é negócios maiores, esse aqui tem perfil de investidores. Mas entenderam que não é quantidade. Eu tenho um foco de nicho, setor, mas eu tenho um foco também de quantidade. Para tornar o negócio mais interessante, né, para os dois lados, franqueado, franqueadora, e para todos os sócios, né, envolvidos dentro dessa cadeia, que é super importante a gente ter esse alinhamento. Então, assim, o que eu vejo é uma maturidade de mercado mesmo. Maturidade de mercado que mostra realmente esse caminho que a gente decidiu, por exemplo, fazer. Henrique, o que você considera assim como determinante para você ter construído uma hold com milhares de franqueados durante a jornada? Quais foram as frutas baixas que você foi puxando, que você considera que foi determinante assim, para você chegar até onde você chegou? Porque no começo acho que foi visão, né? Mas durante a jornada parece que os skills vão mudando, né? Vão mudando. Você precisa ir adquirindo outros skills para tocar um franchise com milhares de pessoas, né? Vou dar uma palavrinha aqui que eu acho que, para mim, na minha opinião, ela é mágica, que chama constância, tá? Por que eu falo constância? Porque a gente muitas vezes olha e acredita que para a gente fazer um negócio melhor, a gente precisa ter as maiores habilidades, né? A gente precisa ser expert dentro daquele assunto. E eu nunca fui, cara, vamos dizer, aquele melhor aluno da sala, mas eu sempre fui muito dedicado. Então, aquilo que eu me propus a fazer, independente de qual fosse o tempo que estaria lá fora, e se eu me dediquei a fazer, eu iria fazer. Então, quando eu olho para a minha jornada, cara, eu falo muito que é a constância. E eu falo nos detalhes, cara. A gente está, por exemplo, aqui fazendo um podcast, beleza? A gente fala muito sobre o quê? Posicionamento de redes sociais. Não fala? Todo mundo. Você fala, cara, qual é hoje as principais ferramentas para posicionar melhor o empreendedor ou negócio? Redes sociais. As pessoas passam cada vez mais tempo nas redes sociais. Eu detesto fazer vídeo, velho.
Caraca! Eu detesto fazer vídeo. Por quê? Porque eu falo que a partir do momento que você vai crescendo, automaticamente aquela paz do mineirinho que gosta de ir para o interior vai deixando de existir. Mas é o seguinte, cara, eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que é necessário para o negócio crescer. Cara, eu já passei da fase, né, de menino de fazer o que eu queria fazer. Então, por exemplo, o posicionamento das redes sociais, ele só acontece, na minha opinião, para aquele que tem constância. Não é aquele que produz o melhor conteúdo, porque essa constância, repetindo várias vezes, a perfeição vai acontecendo no decorrer da jornada. Genial. Então, essa constância nas atitudes, naquilo que a gente propôs a fazer, naquilo que a gente entendeu que realmente faria sentido para o crescimento do negócio, e, cara, não para. Eu sempre falo isso para o empreendedor, cara. Você encontrou o caminho, cara, esse é o... Porque eu falo que aí também tem um grande desafio, que é encontrar se está no caminho certo. E quando eu olhei para o franchise, quando eu entro para dentro do franchise, sabe quando você fala, cara, eu acho que eu estou no caminho. Depois de percorrer um tempo, eu falo, eu estou no caminho. Uau. Essa é a minha estrada. Então, se eu quero chegar naquele objetivo maior, cara, eu não posso desviar dessa estrada. Mantém, cara, mantém. Então, eu acho que essa é uma grande dica, independente do tamanho do negócio. Independente do tamanho, ser constante, né, cara? Constância. O cara tá começando agora, eu acho que tem duas coisas, né? Pelo fato das redes sociais, esse nível de velocidade de informação que nós temos hoje, essa parte geracional que nós temos, as pessoas carregam isso para os negócios, e para os negócios a velocidade não acompanha a mesma velocidade da internet. Sim. Que é, cara, abrir um negócio hoje, em 3 meses eu quero que o meu negócio dê muito dinheiro, eu quero já estar na praia, tranquilo, e alguém tocando esse negócio. Eu percebo um desalinhamento nisso, principalmente na nova geração que está vindo empreender. As pessoas querem as coisas muito rápidas, né? Para ontem, né? Você fala assim, hoje a estrutura toda que eu vi lá que você tem, cara, foram anos de trabalho, né, Henrique? Sim. Foram anos de trabalho para construir o que tem hoje. Não é rápido, né? Então acho que a palavra constância realmente ela conecta tudo o que for preciso para que você tenha um resultado mais de médio e longo prazo, né? Mas ele vai ser mais sólido também, né, cara? Tem uma coisa, cara, que assim, eu acho que voltando até nas redes sociais, e eu acho que muitas das vezes a gente perde a constância, porque a gente olha para as redes sociais, está todo mundo ali se vendendo do melhor cenário da vida, e aí a gente começa a criar o quê? Comparativos, né? Você começa uma ação, aí você começa... Cara, eu comecei na academia, eu tô olhando a outra pessoa, falo, rapaz, ela já está lá há 10 anos na academia, aí eu me comparo com ela. Boa. E me comparar com ela faz o quê? Me desanimar, porque o resultado ele vai acontecer no decorrer do tempo. Boa. Ele é diário. Boa. Só que quando você compara um mês com o outro, um ano com o outro, muitas das vezes você tem crescimentos muito pequenos. E isso faz o quê? Criar um desânimo. Né? Então, eu falo que é escutar e ouvir menos, muitas das vezes, fechando um pouquinho os ouvidos ou muitas vezes os olhos, né? Para falar, cara, continua, continua. Né? Se compare menos. Compare com você mesmo. Qual é o teu crescimento, cara, nessa tua jornada? Né? Olha para você, cara. Hoje, quanto tempo você tem de negócio? Olha, 1 ano atrás, qual foi a evolução? 2 anos atrás, qual foi a evolução? E bora, velho. Cara, isso eu acho que é matador. Se você que tá aí conseguir absorver isso que o Henrique falou, acho que define muita coisa, né, cara? Não desistir, parar de se comparar e ser constante, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Henrique, como que você tá olhando pro futuro, assim, cara? Você já tem um tamanho super relevante. A sua figura no franchise tem uma super relevância. Quem olha de fora parece assim, caraca, você já fez tudo o que precisava saber. São milhares de franquias, tem estrutura legal. Você deve ter se realizado como pessoa também, financeiramente, em vários aspectos. E aí, cara, daqui pra frente, o que você tá enxergando? O que você quer, assim? Qual que é o seu... faz você sair da cama todos os dias, cara? Cara, eu acho que... todo mundo precisa encontrar um propósito, tá? E o meu propósito, eu acredito muito no empreendedorismo, cara. E assim, eu vivo num país de oportunidades, Brasil, onde eu acredito no Brasil, né? Num celeiro de oportunidades. E se a gente quer um Brasil melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo. E quando a gente vai na avenida empreendedorismo, a gente tem uma forma mais segura de se empreender, que é o franchise. Então eu falo que a minha grande missão, cara, é incentivar, educar, motivar pessoas a empreenderem, né? Seja criando novos negócios, seja fazendo com que os seus negócios possam performar mais, porque automaticamente trazendo outras pessoas para junto
né, da gente nesse campo de batalha empreendendo. A gente está gerando emprego, movimentando a Exato. economia, criando experiências únicas e a gente está principalmente ajudando um país. E aí eu acho que... Uma baita ação social, né, cara? Baita ação social. Empreender é uma baita ação social. Quantas famílias são impactadas para cada CNPJ que é aberto no Brasil? Cara, isso é incrível. Então, esse é o meu grande propósito, sabe? De ajudar através das minhas redes de franquias, esses empreendedores que se conectam com elas, ajudar através de outras marcas de franquias que a gente levanta a bandeira, né? Afinal, o que eu sempre falo é escolha um negócio que combina contigo, tudo bem? Então é importante a gente dar a voz, mostrar esses negócios e principalmente a gente mostrar a realidade, né? Porque a gente também precisa entender que empreender vem com uma grande responsabilidade. Exato. É o bônus que não tem como separar do ônus, tá? Então, a gente precisa também dar clareza para essas pessoas que muitas das vezes aquilo que se vende de forma muito fácil, na prática não existe. Não existe, exato. Ou das vezes que se vende como um vilão empreendedor, pelo contrário, teria que ser vendido como um herói. Exato. Porque se não tivesse esse empreendedor, a gente não teria o quê? O nosso arroz com feijão na nossa casa, porque alguém, de uma certa forma, com um grau de loucura, decidiu pegar dinheiro que não tinha, fazer algo que muitos desacreditavam. Então, essa é a minha missão, cara. Eu falo de mover, cara, e eu falo que é gostoso, sabe, cara? Assim, cara. A gente está falando aqui, gravando na semana do franchise. Acho que uma das perguntas que mais quem é francador fala, para, Henrique, você não para de gravar vídeo, cara. Eu falei, cara, eu gosto disso, cara, sabe? Aquele negócio, você conversa com um, você conversa com outro, assim, e é gostoso, né, cara? Assim, eu falo assim, não é trabalho, eu falo assim, trabalho, cara, você tá ali, cara, pô, é 10 horas da noite, cara, vamos embora, velho. Assim, eu gosto disso, cara. Eu achei legal, cara, um dia que a gente tava lá, você falou assim... Cara, pô, às vezes chegava final de semana, não tinha o que fazer, eu ia lá pra minha pizzaria, eu ia lá pros meus negócios e ficava lá e tal. E, cara, é muito disso, né? É muito sobre isso, assim, de tipo, cara, eu gosto de fazer isso daqui, eu gosto de estar me relacionando, né? E a gente vê nitidamente isso em você, assim, que você gosta de estar falando com todo mundo, de estar representando o franchise, tem representado muito bem, e a gente fica super feliz. A gente está no setor respondendo também junto a esse setor. A gente fica feliz quando vê gente fazendo um trabalho sério, responsável, né? E fomentando, né, cara? Sim. Quantas pessoas... Eu estava falando com o Rafael Matos, que é seu parceiro de internet ali. Ele estava falando que só os negócios lá dele geraram milhares de franquias que foram compradas porque ele falou. Sim. Você, a mesma coisa, são milhares de franquias que as pessoas compraram porque confiaram num vídeo seu, cara. Sim. Então, eu acho que tem um peso muito forte, né? Henrique, qual é o futuro agora da Encontre Sua Franquia, cara? Para onde, o que vocês estão almejando fazer aí nos próximos anos? Qual que é o sonho grande aí de vocês como holding? Cara, assim, primeiro, a gente tem hoje negócio dentro da Road nossa, André, que a gente entenda que é a melhor solução dentro daquele segmento que a gente propõe atuar. Então, por exemplo, quando eu falo Aqua Zero, eu olho para o mercado, não é porque é meu, beleza? Mas eu olho aquele modelo de negócio e falo, cara, aqui é a melhor opção, na minha opinião, dentro de uma alternativa com modelo de franquia nesse segmento. Negócios bons, na minha opinião, precisam crescer. Não por causa do Henrique, mas o negócio, quanto mais cresce, mais consegue o quê? Atingir aquele propósito que a gente tem, de ajudar o Brasil. Então, hoje, qual é vamos dizer, os grandes objetivos que a gente tem? Continuar crescendo em ritmo exponencial essas marcas. A gente tem uma questão hoje que a gente vem gastando bastante energia, que está na internacionalização. Esse é se eu tenho um sonho, é levar uma marca brasileira para o mundo, tá, cara? É a Aqua Zero. A gente vem gastando muita energia nisso. Eu acho que esse modelo cabe em vários países. Então a gente tem uma vertical que a gente vem dedicando muito tempo, energia nesse modelo de negócio. E uma outra vertical que foi uma vertical que é exatamente entendendo o quê? Se a gente não tem hoje, estrategicamente, o interesse de entrar em negócio como nós fazíamos lá atrás, a gente consegue ainda continuar ajudando muito empreendedores, seja franqueados, franqueadores. Então a gente criou uma vertical dentro do grupo que a gente também acredita muito, que é a HGM Mídia e Educação. Uau. Que é educação, que você participou lá da nossa imersão. Super legal. Que é uma imersão
legal pra caramba que a gente fala com franqueadores, trazendo aquilo que eu vivo. Eu falo, cara, eu não sou professor, eu sou empreendedor. Isso então, que eu achei legal, vou trazer para você aquilo que eu fiz. Mas vamos lá, vamos entender uma coisa. Se você veio aqui para escutar só histórias lindas, cara, esquece, porque a minha jornada é feita de vários erros. Só que se você não cometer os erros que eu cometi, cara, você economiza tempo e dinheiro. Então essa é uma imersão que a gente traz essa maturidade. Eu acho que aí eu consigo ajudar muito franqueadora na área da educação. E a gente tem um outro pilar dentro desse ecossistema que é mídia. No sentido que hoje as franqueadoras precisam entender que para viabilidade econômica desse novo negócio que se nasce, tem que ter crescimento. E o crescimento para dentro do franchise, ou ele é feito de forma inteligente, ou no meio do caminho, acaba o combustível, desiste do franchise, não porque o franchise não era interessante, mas acabou o combustível. Boa. Então a gente investe muito no quê? Digital. Então a gente tem lá portal, que é o encontresuafranquia.com.br, tem o meu canal no YouTube, e aí a gente começa a trazer as marcas para dentro desse ecossistema para dar visibilidade. Boa. Cara, você tem uma baita estrutura aqui, a gente precisa mostrar essa estrutura. Boa. Sabe por quê? Porque pessoas querem entender por trás daquela marca quem está por trás dela, quem vai estar comigo nessa jornada. Vamos entender outra coisa, franqueados. Vamos dar voz para esses franqueados, porque eles fazem com que uma rede seja mais forte. Vamos mostrar esses bons negócios. Vamos tirar dúvidas das pessoas para entender o que é franquia. Então, os desafios de franquia. Então, esse é um pilar também que a gente vem gastando muito tempo e energia, que é fazer um franchise mais forte, ajudando as franqueadoras nesses dois pilares. Boa. Mídia e educação. Boa, sensacional, sensacional. Henrique, cara, eu quero te agradecer por esse papo, acho que super legal, deu para mostrar bastante coisas do que realmente você faz, o que você representa para o nosso setor. Eu tive lá na imersão com você, foi super legal, eu saí falando para todo mundo e eu vendo essa imersão para as pessoas porque eu achei bacana assim, o nível de vulnerabilidade que você trouxe na imersão. Sabe, eu acho que o tamanho que você tem hoje, você abrir da forma que você abriu, isso mostra a capacidade de se conectar com o ser humano. Porque se tirar toda essa casca aqui, no final do dia a gente é todo mundo... Somos todos iguais. Somos todos iguais e tal. E eu acho que essa conexão que foi gerada, vale a pena todo empreendedor, todo cara de franchise, quem é franqueador, quem é franqueado, passar lá pela imersão, porque eu acho que faz muito sentido. Eu passei, tá aqui meu depoimento, passando, fez muito sentido para nós. Muitas das coisas que a gente tem feito aqui é das anotações que eu fiz nos 2 dias lá que eu tive com você. Primeiro podcast que eu gravei com o franqueado, eu já mandei em seguida para o Henrique. Falei, Henrique, ó, lição de casa, check, feito. Então, assim, esse impacto. Então, você está cumprindo, sim, o seu propósito, porque impactou aqui na nossa estrutura, nos nossos negócios, tem impactado. Eu acho que a nossa parceria não para por aqui, tem muito tempo para a gente fazer muita coisa junto, se Deus quiser. E com certeza eu quero estar nessa mídia aí, pô. A gente tem que mostrar aqui o escritório, me ajudem a mostrar, gente, isso daqui, para a gente trazer mais empreendedor também, mais empreendedor de food. E, cara, obrigado. Obrigado aí por esse papo. Você quer deixar um recado aí para a família do franchise, para a família do empreendedorismo e tal? O que você poderia deixar, Henrique, se você pudesse falar assim, cara, esse é o último recado que eu vou deixar do Henrique Moll pro setor de franquias e para os empreendedores no geral? Claro. Primeiro, cara, quero agradecer de novo, tá? Por estar aqui. Eu falo que a sua missão é super importante para a gente construir um franchise mais forte. Então, eu fico feliz demais. Não conhecia a estrutura, conhecia você, conhecia os seus negócios, mas não conhecia, né, por trás a estrutura e vocês estão de parabéns. Então, eu falo assim, não para, cara, porque você tem uma grande missão e essa missão, juntos, a gente precisa, né, desbravar, trazendo empreendedores, né, nesse segmento do food que vocês atuam. Se eu tenho algo para falar, eu acho que a gente tem que pensar um pouco na nossa vida como uma novela, cara, como um filme. A vida é muito curta e a gente normalmente só vai entender que ela é curta normalmente quando a gente começa a perder pessoas que estão próximas da gente. Né? Um avô, uma avó, um familiar, um amigo. E a gente fala, pô, eu poderia ter passado mais tempo com essa pessoa, ter almoçado mais com ela. Mas a gente já sabe, né, que essa nossa jornada ela é passageira. Como um filme é, como uma novela é. Só que nessa novela, nós somos os diretores dela. Isso significa que a gente escreve a nossa própria história. E nessa história,
eu acho que a gente não tem que escrever ela como um coadjuvante. Então a vida é muito curta para a gente passar como um coadjuvante nela. É verdade. Então, que você que está me acompanhando aqui no podcast, né, seja o protagonista da tua vida. O protagonismo, claro, vem com uma responsabilidade, mas essa responsabilidade ela é fundamental para que o filme da tua vida, quando termine, né, tenha lá o ator principal sendo lembrado por todos aqueles que assistiram, né, aquela novela, aquele filme que é a sua vida. Então, se eu quero deixar uma mensagem, a vida é muito curta para sermos coadjuvante dela. Lembre-se disso, seja protagonista da tua vida. Henrique Moll. Show! Mais um Hypercast. Obrigado, viu, Obrigadão, cara? Valeu mesmo, tamo junto, vamos pra cima. Valeu, pessoal, até o próximo episódio do Hypercast. Compartilha, dá aquele joinha. Eu sei que tinha falado isso, ter falado isso no começo, né? Tô aprendendo essas coisas ainda, mas qualquer coisa o editor puxa pro começo isso daí. Mas valeu, gente. Compartilha, espalha essa mensagem aí. Valeu. Valeu. Valeu, Henrique.